Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal no YouTube do curso Aproveste para IFES e pré-ENEM. Gostaríamos de convidar primeiramente a todos que se inscrevam no canal, que deixem o like no vídeo e, caso surja alguma dúvida a respeito do que eu comentar no vídeo de hoje, deixe um comentário que nós estaremos à disposição para tentar sanar todas essas dúvidas. Eu me chamo Bruno, sou diretor do curso da Unidade de Vitória. O professor G. Clayton é o diretor da Unidade de Vila Velha. E hoje eu vim aqui devido a uma demanda muito grande dos últimos dias com a abertura do processo seletivo do IFES. O que nós percebemos no decorrer desses últimos dias foi muitos pais entrando em contato conosco para tirar dúvidas que nós percebemos que por muitas vezes são dúvidas complexas e outras vezes dúvidas muito básicas. Portanto, o objetivo do vídeo de hoje é justamente explicar o básico até chegar em situações um pouco mais complexas. Começaremos então explicando o que é o IFES. O IFES é o Instituto Federal do Espírito Santo. Cada estado tem o seu próprio Instituto Federal e no final a sigla do estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o nosso IFES se chama IFRJ. Aqui no Espírito Santo, existem diversos campos ou campes do IFES. Então nós não temos apenas o Instituto Federal de Vitória. Nós temos o Instituto Federal de Vitória, de Vila Velha, de Cariacica, de Serra, de Santa Teresa. São inúmeros os campos do IFES. E o IFES é uma instituição de ensino médio e também de ensino superior bancada pelo governo federal. Por isso, a quantidade de dinheiro, de verba injetada no IFES, ela é gigantesca, tornando um dos melhores ensino médios do Brasil. Por isso que é tão concorrido, por isso que tanta gente quer entrar para fazer o seu ensino médio dentro de um instituto federal. E por isso também que se faz necessário um processo seletivo, que é aquilo com o qual o seu filho ou você como aluno está participando, de um processo seletivo para conseguir uma vaga e fazer o seu ensino médio integralmente no Instituto Federal do Espírito Santo. Além de fazer o ensino médio no melhor ensino médio do Brasil, você também irá ter como um bônus um curso técnico. Então, atualmente, com as inscrições do processo seletivo aberta, o que nós temos? Uma dinâmica onde o aluno precisa escolher qual curso ele deseja fazer e qual campi do IFES ele quer estar. Então, quais são os campos mais concorridos? Os campos mais concorridos, sem dúvida, são os campos que estão na Grande Vitória. Então, em primeiro lugar, o campi de Vitória. Sem dúvida, os cursos que estão ali são os mais concorridos. Quando eu digo mais concorrido, eu estou dizendo o seguinte: existe muita gente buscando entrar no IFES de Vitória e não tem tanta vaga assim. Então, torna mais difícil. Depois vem o IFES de Vila Velha, Serra, Cariacica. Os institutos federais mais concorridos, ou seja, os mais difíceis de passar, são aqueles que estão situados, então, na Grande Vitória, como eu acabei de mencionar para vocês. Porém, o que eu preciso alertá-los é que é possível estudar em outros campos do IFES, que estão um pouco mais distantes da Grande Vitória, mas que oferecem também a mesma qualidade de ensino, que oferecem outros cursos tão relevantes quanto os que tem na Grande Vitória e cuja concorrência é muito menor. Então, por exemplo, próximo à Grande Vitória tem o campus de Aracruz, que fica a cerca de 1 hora de Vitória, é relativamente perto. Tem o campus de Santa Teresa, que também está em torno de 1 hora, 1 hora e meia da Grande Vitória. Aí tem alguns campos que são mais distantes, tipo campus de Colatina, cerca de 2 horas da Grande Vitória. Então é interessante que os pais, que os alunos dialoguem no sentido de ver a possibilidade, de repente, de ter um parente que mora no interior, perto de um campo do IFES. Seria interessante, acho que fica mais fácil do meu filho passar nesse campo do IFES e, de repente, ingressar nesse interior, nesse campus do interior, que você vai ter uma qualidade muito boa também, só que, de fato, qual é o maior problema? O acesso, né? O acesso a esses campos acaba ficando um pouco mais difícil porque estão mais distantes. Mas se você tem um ponto de apoio, se sua família tem um parente nesse local, já facilita bastante. Sem falar em alguns campos que tem alojamento para os alunos, que tem todo um cuidado especial com os alunos, dormitório de fato,
como Campos de Santa Teresa. Agora vamos falar sobre a avaliação que o seu filho irá enfrentar agora em outubro de 2025. Essa é uma avaliação que possui 40 questões. Dessas 40 questões, 11 questões de matemática, 11 questões de português, 6 de história, 6 de geografia e 6 de ciências. Dentro de ciências tem física, química e biologia. Cada questão que o aluno acertar, ele ganha 10 pontos. Portanto, se ele acertar 10 questões, ele soma 100 pontos. Se ele acertar 20 questões, ele soma 200 pontos. 30 questões, 300 pontos. O máximo são 400 pontos. O aluno precisa de 400 pontos para passar? Não. Ele precisa verificar qual curso ele deseja fazer e logo em seguida verificar qual é o ponto de corte, ou seja, qual foi a nota do último aluno que passou nesse curso no ano anterior. Como que é possível saber isso? Indo diretamente no processo seletivo do IFES do ano passado. Por exemplo, lá em Vila Velha tem um curso de biotecnologia. Para os alunos de ampla concorrência, ou seja, de alunos que estudaram em escola particular, o ponto de corte no ano passado, ou seja, a última pessoa que passou, ela fez 33 acertos, ou seja, 330 pontos. Significa que o seu filho deve se preparar para fazer de 33 pontos para cima nesse processo seletivo. É claro que pode haver alterações. Pode ser que a média suba, pode ser que a média abaixe um pouquinho. Isso pode acontecer de ano a ano, mas esse deve ser sempre o ponto de referência. Qual é o ponto de corte do curso que eu estou querendo ingressar? E uma coisa que nós sempre alertamos os alunos em sala de aula, porque é um bate-papo que nós temos com eles quase que diariamente, é que eles precisam analisar a nota deles no simulado do Aproveste para verificar em qual curso ele conseguiria passar. Por exemplo, se um aluno ele vem tirando cerca de 20 acertos, 200 pontos nos nossos simulados, fica muito difícil ele se inscrever para um curso que exige o mínimo de 33, de 34 acertos, porque ele está muito longe desse objetivo. Agora, se ele escolhe um curso que, por exemplo, exige 25 acertos, e ele está acertando uma média de 20 pontos aqui no nosso simulado da Proveste, ele está perto desse objetivo. Ele precisa estudar mais, se dedicar mais para conseguir atingir essa média, para que ele fique lá no alto. Mais uma vez, é uma garantia de que ele vai passar? Não, mas é um excelente parâmetro. Difícil mesmo fica quando o aluno tem uma média baixa, vamos lá, 20 acertos, e ele tenta concorrer a um curso que tem um ponto de corte muito alto. Isso vai dificultar bastante para ele. Então no IFES nós precisamos também ter estratégia. Não é só saber escolher o curso, escolher o campi, é escolher o curso que o aluno tem mais chance de passar. E isso é extremamente relevante. Nesse momento, eu estou com editais em mãos para falar de um ponto que também rola muitas dúvidas, que é com relação ao sistema de cotas. Como que o IFES faz para encaixar cada cota, o que representa cada cota. Eu sei que por muitas vezes os pais, os alunos pegam os editais e ficam com dificuldade, sobretudo na legenda. Então vamos esclarecer uma coisa. O IFES divide basicamente as vagas da seguinte forma. Primeiro, vagas para alunos de ampla concorrência. Quem são os alunos de ampla concorrência? Os alunos que fizeram o ensino fundamental em escola particular. Bruno, o meu filho fez 1 ano só em escola particular. Infelizmente, ele é ampla concorrência. Ele tem que ter feito todo o ensino fundamental 1 e 2 em escola pública, totalmente. Desde a primeira série até o 9º ano. Se ele tiver passado algum desses anos por escola particular, ele infelizmente não tem direito ao sistema de cotas. Ele passa a fazer parte da ampla concorrência. Em resumo, se o seu filho estudou ou estuda em escola particular, ele não tem direito a cotas. Mas ele vai disputar, como todos os demais, naquilo que nós chamamos de ampla concorrência, que são 50% das vagas. Os outros 50% das vagas ficam para o sistema de cotas. No IFES, o sistema de cotas é chamado de ações afirmativas.
E aí existem várias ações afirmativas. Primeiro critério de seleção de cotas diz respeito à renda familiar. Então, olha só, o aluno estuda em escola pública, estudou em escola pública, e ele tem renda familiar menor que um salário mínimo por pessoa em sua casa. Ele é consagrado como AA1, Ação Afirmativa 1. Se a renda familiar é acima de um salário mínimo por pessoa dentro de casa, então nós temos ele enquadrado no AA2, Ação Afirmativa 2. Onde é menos concorrido? Onde as vagas dizem respeito aos alunos que têm uma situação familiar mais carente, ou seja, onde a renda por membro da família é inferior a um salário mínimo por pessoa. E aí, dentro dessas duas cotas que vão ser ramificadas, os que ganham acima de um salário mínimo por pessoa e os que ganham abaixo de um salário mínimo por pessoa, existem outros sistemas de cotas. Por exemplo, existe a cota para PCD, pessoa com deficiência. Se o aluno tiver algum tipo de deficiência, ele tem que se inscrever nessa cota, que ela é a menos concorrida, porque o número de alunos com deficiência não é tão grande concorrendo para determinadas vagas. Além da vaga de PCD, tem também a vaga para preto, pardo ou indígena. Então, se o seu filho, se você enquanto aluno, se considera preto, pardo ou indígena, é nessa cota que você deve se inscrever. Também tem uma cota, que essa é bem mais limitada, que é destinada ao público quilombola, ou seja, de fato, alunos que vieram ou que residem em quilombos. Por último, a vaga destinada simplesmente a aluno de escola pública, ou seja, o aluno não se enquadra nem como PCD, o aluno não se enquadra como preto pardo indígena, o aluno não se enquadra como quilombola. Então ele é um aluno que está nas cotas apenas de escola pública. Então temos que tomar muito cuidado na hora de fazer a inscrição correta dentro do sistema de cotas. Primeiro, temos que estar atentos ao edital, temos que sermos honestos com relação a essas informações, porque caso a informação que seja dada ao IFES no que diz respeito ao sistema de cotas estiver incorreto, o aluno pode acabar perdendo a vaga caso ele consiga ser aprovado no processo seletivo. Por último, vou reforçar algumas datas muito importantes. Primeira delas, a data de inscrição no processo seletivo, que é do dia 4 de agosto até o dia 10 de setembro. Por favor, não deixe para fazer a inscrição no último dia. Quanto antes a decisão for tomada no que diz respeito ao curso e ao camp que o aluno estudar, já faça logo a inscrição, pague imediatamente o boleto gerado para a inscrição, para que o aluno não corra o risco de não se inscrever e perder todo o processo seletivo. Outra data importante diz respeito ao período de isenção de taxa. O que é isenção de taxa? Os alunos que são de escola pública, eles têm direito a não pagar para participar do processo seletivo, de pedir a isenção. Tudo isso está presente no edital, você tem que ficar atento. Caso o aluno seja de escola particular, aí não tem jeito, ele precisa fazer o pagamento de R$ 85 da taxa de inscrição. Mas como eu disse, e vou reforçar, se o aluno é de escola pública, ele tem direito a solicitar a isenção de taxa e acompanhar se o IFES vai de fato dar essa isenção. Caso contrário, será necessário também fazer o pagamento do boleto bancário. O último dia para o pagamento da taxa de inscrição é no dia 12 de setembro. Essa é uma data, gente, que nós não podemos relaxar. Vocês, enquanto pais responsáveis, não devem deixar o pagamento do boleto para o último dia, porque se ocorre algum erro no sistema bancário, se ocorre alguma queda de internet, aplicativo e esse boleto não é pago, o seu filho não vai poder fazer a prova. Não tem segunda chance. Então, a orientação que nós aqui na Provest damos é: faça a inscrição o quanto antes e pague o boleto imediatamente, para não correr nenhum tipo de risco do seu filho se preparar durante o ano inteiro, infelizmente chega no final, não consegue fazer a prova porque o boleto não foi pago. Eu gosto de reforçar isso porque entra ano, sai ano, existem episódios como esse acontecendo. Isso entristece muito, inclusive, a nossa equipe, que às vezes é um aluno muito dedicado, um aluno que se preparou e no fim das contas ele não vai fazer
a prova por um descuido dos pais. É isso, gente. Agradeço muito pela presença de vocês nesse vídeo. Peço mais uma vez que, se possível, deixe um like, se inscreva no canal e, se ainda ficou alguma dúvida no que diz respeito às inscrições, no que diz respeito ao sistema de cotas, ao pagamento de boleto, deixe um comentário aqui embaixo que, assim que possível, nossa equipe irá lhe responder. Um forte abraço, se cuidem!